A paz do Senhor Jesus, eu sou Mili Freire e eu já vou te convidar para se inscrever aqui no canal Curte esse vídeo. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o Evangelho de Mateus, conhecendo Jesus como as Escrituras nos revelam. No vídeo de hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo nós vamos ver o relato da morte de João Batista e também vamos ver Jesus multiplicando pães para uma multidão se alimentar e acalmando uma tempestade. Então vamos começar. Não tem como falar desse capítulo sem buscar um pouco da história, dos personagens aqui envolvidos nessa primeira parte aqui que relata a morte de João Batista. A história de João Batista é bastante conhecida e para começar aqui nós vamos falar do rei Herodes. Herodes Antipas foi um dos 3 governantes dos 4 distritos da Palestina e seu território incluía as regiões da Galileia e Pérea. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande, que ordenou a matança dos bebês em Belém no tempo em que Jesus nasceu. Ele ouviu o caso de Jesus antes da crucificação. Nós podemos ver esse relato lá em Lucas, capítulo 23, do versículo 6 ao 12. Filipe, ele era meio-irmão de Herodes e ele era um dos governantes da Palestina. A esposa de Filipe era Herodias. Ela deixou Filipe para viver com Herodes Antipas. E João Batista condenou os dois por viverem de forma imoral. Podemos ver também esse relato lá em Marcos, capítulo 6, do versículo 17 ao 18. O versículo 3 do capítulo 14 diz assim: porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado. A palavra maniatado quer dizer amarrar as mãos. E encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Versículo 4. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Versículo 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ou seja, Herodes temia matar João, porque João era um profeta respeitado pelo povo. Naquele tempo, estava tendo uma festa, Herodes estava recebendo convidados. E a filha da Herodias, ela dançou diante dos convidados e diante de Herodes. Aquela dança agradou a Herodes e por isso ele prometeu com juramento dar tudo o que aquela mulher que dançou ali, a filha da Herodias, pedisse a ele. E ela foi instruída pela mãe, que mandou que ela pedisse a cabeça de João Batista no prato. E Herodes, olhando para as pessoas à sua volta, a fim de manter a palavra que havia dito, não quis voltar atrás, mas fez o que era agradável aos olhos dos que ali estavam. No versículo 11 diz: e a sua cabeça foi trazida no prato e dada à menina que a levou à sua mãe. Versículo 12. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciar a Jesus o que havia acontecido. Essa história nos mostra que às vezes acontecem situações em que ficamos constrangidos e acabamos decidindo não fazer o que é certo ou não falar a verdade. Mas nós devemos fazer o que é certo, mesmo que seja embaraçoso para nós. E no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus se entristeceu quando ele recebeu a notícia do que havia acontecido com João Batista. Mas Jesus não se demorou em sua dor. Logo ele voltou ao ministério que ele veio realizar. A Bíblia diz que Jesus saiu de barco e foi para um lugar deserto. E o povo seguiu ele a pé pelas cidades. E Jesus, vendo a multidão que o seguia, teve muita compaixão daquele povo e curou o que estavam ali enfermos. E os discípulos, vendo que já era tarde, aproximando-se de Jesus, disseram a Jesus que já era muito tarde e o lugar era deserto, que ele despedisse a multidão
para que pudessem comprar comida para si. E Jesus disse que não era preciso despedir a multidão. E Jesus ordena aos discípulos que dessem de comer àquele povo. E os discípulos disseram a Jesus que tudo o que eles tinham eram 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu que os discípulos trouxessem os pães que eles tinham e Jesus também mandou que a multidão se sentasse. Então Jesus tomou em suas mãos os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos alimentou toda a multidão. E era uma multidão de 5.000 pessoas. A Bíblia diz que eram 5.000 pessoas, além das mulheres e das crianças. Quando Jesus alimenta aquela multidão, não é só mais um milagre, é Ele nos mostrando o seu amor em forma de cuidado. Acredite, Ele ouve cada oração que você faz e o cuidado dele está sobre você. Amém? Depois que Jesus alimentou a multidão, ele pediu que seus discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado. Enquanto isso, ele se despedia da multidão. Depois que Jesus se despede da multidão, ele sobe ao monte para orar em secreto. E chegando já à tarde, Jesus estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. No versículo 25, a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, Jesus dirigiu-se para seus discípulos. Quando Jesus ia até os discípulos, ele foi caminhando sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos, vendo Jesus andando sobre as águas, eles se assustaram porque pensaram ser um fantasma. Presta atenção aqui comigo. A tempestade está acontecendo, as ondas estão batendo com toda a sua braveza e os ventos estão soprando ao contrário. Mas aí vem Jesus caminhando sobre as águas. Os discípulos estão assustados e Jesus, acalmando eles, ele diz: "Não temas, tenham bom ânimo, eu estou aqui." Sabe o que Jesus quer dizer para você com essa palavra? Seja qual for o momento difícil que você está passando, não se desespere. Clame a Jesus, porque Ele é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. No verso 28, Pedro, duvidando que fosse Jesus, ele diz: "Senhor, se és tu, permite que eu ande por cima das águas e chegue até a ti." Quantas vezes nos colocamos em lugar de Pedro e duvidamos que Jesus pode nos socorrer em meio às tempestades? No verso 29, Jesus manda que Pedro vá até ele e Pedro desce do barco para ir até Jesus. Mas Pedro, quando sente o vento forte, ele sente medo, daí ele começa a afundar. Primeiro, ele duvidou que Jesus estivesse ali, depois ele teve medo. Observe que no momento em que ele teve medo, começou a afundar. Ao invés do medo, Pedro deveria confiar. Ao invés da dúvida, ele deveria ter fé em Jesus. Ele deveria acreditar no Senhor. Acredite que Jesus está no controle de tudo. Não deixe a dúvida e os seus medos abalar sua fé em Cristo. No versículo 31, Jesus segura a mão de Pedro e lhe pergunta: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" No versículo 32, Jesus sobe ao barco e acalma o vento. Então os discípulos se aproximam dele e adoram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." No versículo 34 diz que Jesus, passando para o outro lado, ele chega a uma terra chamada Genezaré. E quando Jesus chega naquele lugar, os homens daquela cidade, daquela terra, eles espalharam a notícia de que Jesus estava ali e do que Jesus havia feito. Então trouxeram até Jesus os que estavam enfermos e as pessoas rogavam a Jesus que ao menos elas pudessem tocar
a orla da roupa de Jesus. E a Bíblia diz que todos que tocavam eram sãos, eram curados. É por isso que a Bíblia diz que nós somos testemunhas de Jesus, porque através dos milagres que Ele faz em nós, as pessoas, elas vêm procurar Jesus, elas procuram a cura em Jesus. Aquelas pessoas ali vendo quem era Jesus e vendo o que Ele fez, elas vieram até Jesus procurar cura, vieram procurar socorro em Jesus. Então, eu quero te dizer uma coisa, não desiste da presença de Deus. Tem pessoas que se inspiram em você para buscar a presença dele. Tem pessoas que vê a mudança que Jesus fez na sua vida e continua fazendo. E elas vão vir até Jesus através da tua vida. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha essa mensagem com alguém, curte esse vídeo e que Deus te abençoe até o próximo vídeo.